Bem, a gente vai começar a nossa aula. Primeiramente, eu queria falar para vocês que é uma situação muito tensa, né, gente? Que a gente se pega assim. Eu já tenho o costume de trabalhar com EAD, porque eu trabalho com universidades EAD e outras coisas, mas é complicado. Mas vamos tentar lá, né? Esse slide eu peguei, fui selecionando uns slides bacanas e peguei um slide da professora Luciana de Fátima Costa Mendes, que é uma referência nessa área, né, de evolucionismo. E aí a gente vai, já falamos sobre a diferença de criacionismo, né? O que é o criacionismo? Onde todos os seres foram criados por um ou mais seres inteligentes. Na verdade, essa hipótese diz que nós somos criados, na verdade, pela questão religiosa, né? Que vem muito é, atrelada ao livro que ela adota. E aí a gente vai falar um pouquinho de panspermia. É outra teoria muito importante que a gente tem que estudar, que é onde algumas pessoas acreditavam que os meteoros traziam, né, para a Terra ah, partículas de vida, né, de possibilidade de vida, elementos químicos que poeira cósmica e etc. Então essa aí foi a primeira teoria assim, extraterrestre, também chamado de teoria extraterrestre ou panspermia. Na verdade, tem um problema, né? Não se diz onde surgiu o primeiro ser vivo nessa teoria. Apenas fala que veio do espaço, mas veio do espaço como? De que maneira? Vocês já ouviram muito falar do Big Bang, né? Que é uma teoria da física, e essa teoria ela foi estudada por Einstein na teoria da relatividade, quando o universo esteve em expansão, né, a teoria dele. E essa teoria ela vem dizendo assim que houve uma grande explosão das partículas, né, que se desconcentraram de um eixo comum, e a partir dali, que data-se de 13,7 bilhões de anos, né, a gente teve essa possibilidade da poeira cósmica, da matéria, se reorganizar em outros espaços. Então, aqui fala de uma questão da origem do sistema solar, que fala da questão das 100 bilhões de estrelas que vivem na Via Láctea, mas isso aqui não é um assunto para evolução, então eu vou partir, nem a origem dos planetas, isso não nos interessa, que isso é mais geográfico. Eu gostaria muito de falar o seguinte, que existe uma teoria que ela diz que é a origem da vida 1, que a Terra ela não tinha condições habitáveis durante muito tempo, né? Eu já disse para vocês que durante 1,5 bilhão de anos a Terra não teve condição de, de colocar, de situar a vida, até porque ela era muito quente, ela tinha altas temperaturas, né? Os asteroides se chocavam, eram eventos catastróficos. A maior parte da água e do elemento carbono, né? Chegaram com os asteroides e se incorporaram ao planeta. A água era igual, não tem quando você frita bife, que esse bife, ele, você bota aquela frigideira quente, na primeira gota que sai é uma calefação, né? Que evapora imediatamente. Pingou ali naquela panela quente, faz tsh, né? Então isso aí, a Terra era mais ou menos assim. Então o resfriamento, ele demorou tempo até que houveram chuvas, né? A água líquida esteve presente na Terra e ela então ela teve esse acúmulo, né, formando os lagos, mares, rios e oceanos. Essa atmosfera primária, ela tinha hélio, aqui ó, hélio e hidrogênio, né, tanto atraídos pela força gravitacional da Terra. E essa turbulência, ela era causada pelas fortes emissões da energia solar atmosférica, então desapareceu. Já na atmosfera secundária, a gente tinha gás carbônico, nitrogênio, amônia,
hidrogênio e outras formas de ásia e água que vieram ao longo do tempo, né, com a degradação de alguns elementos químicos. E na atmosfera atual, a gente tem o oxigênio, que não tinha na atmosfera primitiva. A gente vai ver por que isso aconteceu. Bem, nos lagos primitivos havia água, gases e relâmpagos. Então tem quebras aí das religações, novas moléculas, que essas novas moléculas elas foram formadas com o acúmulo da matéria orgânica que foi levada para o oceano. Então formou uma primeira forma de vida heterótrofa, que é importante vocês entenderem o que é heterótrofo, que é aquele ser que se alimenta de outro ser. A primeira forma de vida na Terra era heterótrofa, depois que surgiram os autótrofos, né, esses primeiros coacervados aí era acúmulo de matéria biológica, química, que foram formando nos oceanos. E essas primeiras formas de vida eram heterótrofas. Bem, para começar a entender sobre a origem da vida, a gente vai falar um pouquinho de abiogênese e biogênese. A biogênese acreditava como na teoria da panspermia lá, né? E de outros, que o ser vem do nada. Por exemplo, as pessoas não entendiam de microbiologia. Então eles falavam que a terra não, as camisas suadas de trigo que vinham os ratos, né? Que é essa experiência aqui de Jean-Baptiste Monte, na verdade, eles não conheciam o ciclo reprodutivo do rato, muito menos as bactérias, as formas invisíveis a olho nu, eles não tinham essa noção. Então, na verdade, eles viam um rato sair de uma camisa suada, né? E aí imaginavam, a vida vem do nada, a vida vem de qualquer coisa, né? Então, isso veio da abiogênese. E pasmem vocês, que estão no século XXI, a abiogênese foi uma teoria reforçada durante muito tempo. Entrou no século XX. E tem maluco ainda no século XXI que ainda fala dessa teoria aí, que a vida vem da matéria inanimada. O que seria a matéria inanimada? Uma rocha, uma matéria sem vida, né? Hoje a gente sabe que a teoria que ganha força é a biogênese. Isso é, a biogênese é a vida que vem de outra vida. Então, se a vida vem de outra vida, como teria surgido a primeira forma de vida? Né? Então, aqui tem umas semelhanças aqui de como seria para a biogênese, né? Olha aqui, os crustáceos marinhos e os gansos levou a crença que eles podiam se transformar nessa ave aqui toda pintada. Olha isso, se teria condição. Que, na verdade, um ser vivo origina-se apenas de um ser semelhante, que após a reprodução. Isso não é possível, formar um ser assim na junção de uma concha com outra planta, não tem como. Acreditava-se que sapos, cobras e crocodilos podiam surgir pela transformação do lodo dos charcos. Olha isso. Também é impossível de acontecer, né? Isso é a biogênese. Mas como a biogênese ela ganhava muita força, vinha sempre alguém para provar, né? Como é que ela não tinha força. Não tem. Então, primeiro foi Francesco Redi. Francesco Redi, ele fez uma experiência que é clássica, que é essa aqui, ó. Ele colocou um frasco aberto, né, um pedaço de carne, e tampou o frasco aqui. E aí o que aconteceu? Nesse frasco tampado, as moscas não podiam vir aqui colocar seu ovo, que do ovo vinha larva. Então ele começou a pegar força. As pessoas começaram a ver, esse cara tem razão, né? Ele tampou o vidro aqui com a gaze, ó. E aí ele começou a provar, gente, tá vendo? Para a larva sair da carne, seria necessário que viesse essa questão aí, né?
da mosca, o ciclo vital da larva, bota o ovo, a larva vira, né, a ninfa e assim vai, dependendo do ciclo que o organismo tenha. E essa teoria dele, infelizmente, não ganhou força no início, mas depois a gente sabe que mesmo uma carne num vidro tampado, ela estraga, né? Porque tem micro-organismos invisíveis ali dentro que vão fazer a putrefação. Então, aí começou a estragar, o pessoal falou, ó, tá errado, cara, tá errado, né? Bem, esse aqui vamos falar de Pasteur. Pasteur ele derrubou definitivamente a abiogênese com o experimento pescoço de cisne. Ele fez aqui, ó, ele provou como é que foi esse experimento. Ele provou, colocou o caldo direto e falou assim, gente, esse caldo direto aqui, ele vai ser contaminado pelo ar. Então eu vou fazer um pescoço de cisne, eu vou torcer esse bico aqui, vou aquecer esse bico, esse vidro, e vou torcer e vou impedir que o ar entre durante um tempo. E nisso eu vou fazer o quê? Eu vou evitar que esse caldo nutritivo aqui seja contaminado, né, pelo ar. E aí ele conseguiu manter o caldo livre dos micro-organismos. Então, isso fortaleceu a biogênese e enfraqueceu a abiogênese, né? Esse foi Louis Pasteur, o autor desse experimento. E a hipótese de Aparignano-Dani eu vou mostrar na próxima aula, tá bom? Um abraço e aproveitem e pesquisem mais sobre esse assunto. Biogênese e abiogênese.